Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos capítulo 31. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Conhecestes as angústias da minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Das tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolenemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade que reservastes aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens. No esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Atos, capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, desceu a Éfeso e encontrou ali alguns dos discípulos, e perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? E lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe um Espírito Santo. E então perguntou-lhes: Em quem, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse Paulo: João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, a saber, em Jesus. Tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo cerca de 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por 3 meses, arrazoando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns se endurecessem e não se deixassem persuadir,
falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, arrazoando diariamente na escola de Tirano. Durou isso 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia obras de poder extraordinárias, de sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos pelo Jesus a quem Paulo prega. Isso faziam os 7 filhos de certo Seva, um dos principais sacerdotes judeus. Respondendo, porém, o espírito maligno disse-lhes: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, subjugou 2 deles, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. E isso tornou-se conhecido de todos, assim judeus como gregos que habitavam em Éfeso. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que creram vinham confessando e declarando as suas práticas. E grande número dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos, e calcularam o preço deles e concluíram que era de 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Cumpridas essas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acácia, dizendo: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma, tendo enviado à Macedônia 2 dos que o serviam, Timóteo e Erasmo. Ele mesmo permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve um grande tumulto acerca do caminho, pois certo ourives de nome Demétrio, que fazia de prata santuários de Ártemis, proporcionava muito lucro aos artífices, e a este ajuntou-os, bem como os trabalhadores de ofícios semelhantes, e disse: varões, sabeis que é deste negócio que vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado uma multidão considerável, dizendo que não são deuses os que são feitos por mãos humanas. E não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, mas também de o templo da grande deusa Ártemis ser estimado em nada, e de também ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e toda a terra habitada adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam, dizendo: grande é a Ártemis dos Efésios. E encheu-se a cidade de confusão, e unânimes arremeteram para o teatro, arrebatando Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de viagem de Paulo. Querendo Paulo entrar no meio do povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos asiarcas, que eram seus amigos, mandaram rogar-lhe que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, gritavam uma coisa e outros outra, porque a assembleia estava em confusão e a maior parte não sabia por que causa se haviam reunido. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente, e Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Quando, porém, perceberam que era judeu, todos, a uma voz, gritaram por cerca de 2 horas: grande é a Ártemis dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo acalmado a multidão, disse: varões efésios, quem há, pois, dentre os homens que não saiba que a cidade dos Efésios
É a guardiã do templo da grande Ártemis e da imagem que caiu de Zeus. Sendo, pois, estas coisas incontestáveis, convém que vos aquieteis e nada as façais precipitadamente, porque trouxertes estes homens que não são saqueadores de templos, nem blasfemadores da nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, há a audiência e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, será decidida em assembleia regular, pois na verdade corremos perigo de que pelo acontecimento de hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento desordenado. E havendo dito isso, dissolveu a assembleia.